Olá, meus seres humanos de luz, portadores de pedra na vesícula, pedrinha que enche o saco, vocês ficam desesperados, sem saber o que fazer, sem saber o que comer, com medo de ter dor. E hoje o que é que a gente vai fazer? Hoje eu vou falar de 5 alimentos que servem como ideia para o seu jantar. E para que isso, ser humano? Para evitar que tu fique se enrolando de dor igual um rocambole. Fica aí que eu vou te explicar. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e o que tocar. Pessoal, quando a gente fala de pedra na vesícula, eu tenho um vídeo aqui explicando o mecanismo pelo qual se forma a dor. Só que pessoal, a gente tem que entender o mecanismo das coisas para entender por que a gente tem que evitar uma coisa ou outra. Senão aquilo não faz sentido na nossa cabeça. Imagina a seguinte coisa: a vesícula é como se fosse um balãozinho. Esse balãozinho armazena a bile e quando a gente tem um excesso de comida, esse balãozinho se contrai para expulsar a bile que tem dentro. Se existe uma pedra lá dentro, quando essa vesícula se comprimir, e por uma coincidência, não quer dizer que se tiver pedra ela vai entupir direto, na realidade a minoria faz isso, mas se por uma coincidência ela entupir a saída da vesícula, o paciente vai ter dor. Por que vai ter dor? Porque a vesícula entupiu e ela está se contraindo para tentar vencer aquela obstrução. É a mesma dor de cólica que ocorre na mulher quando está no período menstrual, que ela quer matar a gente. É a mesma dor de cólica quando o paciente tem pedra no rim. É a mesma dor de cólica quando o paciente tem diarreia, é uma cólica, ou seja, uma dor em contração. Logo, essa contração está ocorrendo porque aquela pedra está entupindo aquela saída. Então, o que a gente faz para diminuir a possibilidade de ter essas dores e, caso a dor venha, ser uma dor muito menor? Comer alimentos que contenham pouco estímulo para a vesícula. Qual é esse alimento? Alimento com pouca gordura. Basicamente é isso. E ser humano, não interessa se a gordura é boa. Ai, mas o azeite é maravilhoso. É gordura, ser humano. Vai fazer doer do mesmo jeito. Tá entendendo? Ah, mas a margarina é boa. É gordura. Vai fazer doer do mesmo jeito. E vamos parar de enrolação e vamos para o primeiro alimento. Uma forma bem interessante de jantar para pacientes que têm pedra na vesícula são sopas leves. E aqui, pessoal, prestem atenção na forma do preparo. Quando eu estou falando sopa, não é para meter bacon, calabresa dentro da sopa, porque aí não adianta nada. Essa sopa você vai fazer com legumes cozidos, bem cozidos, carnes magras, sem excesso de gordura. Então você vai colocar um fiozinho de azeite ou um fiozinho de óleo para fazer a sopa toda para você fazer a sua alimentação. E não é para você pensar assim, mas apareceu gordura ali na sopa, mas a gordura é da carne. Continua sendo gordura. Você não pode se sabotar por causa disso. Então você fazendo uma sopa com pouca quantidade de gordura, sem frituras, com legumes, é uma ótima opção de alimentação. Por quê, pessoal? Quando a gente está falando de dieta para pedra na vesícula, às vezes as pessoas me perguntam assim, Márcio, mas e aí? Se eu comer esse alimento mesmo sem gordura, a vesícula não vai contrair? Claro que vai, mas ela vai contrair numa intensidade muito menor. Por quê? Porque ela se contrai com muita força quando o alimento que ela precisa diluir, que é a gordura, vem em maior quantidade. Aí ela se contrai com força. Mas se você come um alimento com pouca gordura, ela não precisa se contrair com força. Ela precisa se contrair um pouquinho, já vai resolver o problema lá na frente. Vocês conseguiram entender? Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo, porque eu tenho um comunicado importante para você que tem pedra na vesícula. Eu criei um manual digital do paciente com pedra na vesícula, que fala desde o momento do diagnóstico, aqueles pacientes que precisam ou não operar, a forma que devem comer, com cardápio, tipos de alimento, o protocolo de internação, a cirurgia, assim como se recuperar no pós-operatório. Até curativo você vai aprender a fazer. Tudo organizado de forma sequencial. Se for útil para você, dá uma olhada no link aí abaixo. Bom vídeo. E o que é carne magra, pessoal? Patinho é uma carne magra, peito de frango é uma carne magra. Você pode fazer sopa com peixe magro. São ótimas opções para alimentação. Uma segunda opção, pessoal, é o frango. E aqui, pessoal, especificamente o peito. Se vocês forem olhar na tabela nutricional do frango,
vocês vão perceber que a quantidade de gordura no peito do frango é muito menor do que a quantidade de gordura que tem na coxa, na sobrecoxa e naquela parte do osso, naquela parte da carcaça. Então, o peito é o ideal e sem a pele. Por quê, pessoal? A pele do frango tem uma quantidade de gordura muito grande. Esse frango, pessoal, vocês podem utilizar ele da maneira que vocês quiserem. Vocês podem utilizar ele grelhado. E claro, se você vai grelhar, você não vai largar uma lambada de óleo para grelhar em cima do óleo. O que você pode fazer, o ideal, é fazer isso numa airfry, ou você ter uma frigideira daquelas de Teflon, que você não precisa usar nenhum tipo de óleo. Ou caso você não tenha essa frigideira adequada, você pode pegar um papel toalha, melar com azeite e melar o fundo da panela, só para não grudar, mas não é para inflamar, não é para encher de azeite, porque consequentemente já vai ficar gorduroso. Você pode cozinhar esse peito de frango para fazer com aquela sopa que eu falei anteriormente. Você pode fazer um arroz com frango, você pode fazer frango desfiado, você pode comer frango com macarrão. Isso, o macarrão ele não é gorduroso, o que é gorduroso é quando tu enfia aquele monte de gordura no macarrão, mas o macarrão mesmo não é. Se você faz um extrato de tomate com tomate realmente sem gordura, ele não é gorduroso, você pode comer tranquilamente. E eu não preciso nem dizer que sem fritura, né? O terceiro dos alimentos, pessoal, é arroz. E aqui tanto faz, você pode usar o integral ou sem ser o integral. Arroz. Arroz não tem gordura. Agora, quem faz ele ficar gorduroso ou não somos nós. E aí, claro, tu não vai fazer arroz frito. Você vai fazer o arroz cozido e escorrido. Não precisa de óleo no arroz. Você tempera seu arroz, você pode colocar açafrão, você pode colocar pimenta, você pode colocar sal, mas você não vai colocar óleo. E o seu arroz vai ser escorrido. Ai, mas eu não gosto de arroz escorrido. Ser humano, a gente está na fase adulta. Então, a pessoa adulta ela tem que fazer o que é para fazer, não é o que ela gosta. Ou é melhor a dor, ou é melhor a dieta. E claro que esse arroz você vai associar com os outros alimentos. Com aquela carne magra que eu falei lá na frente, por exemplo, o patinho. Você faz a carne moída com patinho. Maravilha, com arroz branco, escorrido. Ótimo. Você faz com peito de frango? Maravilha. O quarto alimento são verduras cozidas. E aqui, pessoal, a gente está falando de couve, brócolis, espinafre. Cru não é muito bom porque pode dar desconforto em muitas pessoas. Por quê? Por causa da dificuldade de digestão, justamente por ter uma quantidade muito grande de fibra e dificultar muito a quebra pela parte do intestino. Mas uma coisa que vocês têm que entender, aqui já é um pouco mais pesado. Mas assim, tem pacientes que fazem alimentos com brócolis, por exemplo, que utilizam a ricota, que utilizam o queijo cottage. Fazem tipo um quiche de brócolis com queijo cottage ou queijo ricota. Fazem lasanha com espinafre e queijo cottage ou ricota. A minha esposa já fez aqui várias vezes. Olha que eu não sou lá aquela pessoa muito light. Achei maravilhoso, achei gostoso, bem feito. Tem pessoas que não vão se adaptar, mas você tendo dedicação, você consegue fazer um alimento gostoso, mesmo com esse tipo de alimento que você não vê muita graça neles. O quinto desses alimentos é uma banana ou uma fruta leve de sobremesa. A banana, pessoal, ela é uma fruta que não contém gordura, mas tem uma coisa aqui que a gente tem que levantar. A banana, ela é um tipo de fruta que ela sempre tem que entrar no diário alimentar do paciente com pedra na vesícula. O que significa isso? Tem pacientes que têm dor a alguns tipos de alimentos que teoricamente não era para ele ter dor, porque não tem gordura. E a banana é um deles. Então tem pacientes que têm dor com banana, mesmo sem a banana ter gordura. E isso daí, se o paciente já sentiu desconforto ou dor porque ingeriu banana, ele tem que ir lá e anotar no diáriozinho dele que, mesmo a banana não tendo gordura, eu, ser humano, eu tenho dor na vesícula quando eu como banana. Então o que tu vai fazer? Tu não vai comer mais banana. E outras frutas leves para sobremesa, frutas vermelhas, pessoal, são maravilhosas para alimentação porque contém uma quantidade de gordura ínfima. Então, pessoal, esses foram os 5 alimentos. Lembrando, pessoal, evitar fritura. Não importa se o óleo é o azeite, se ele é saudável. A outra questão, pessoal, é que os queijos, quanto mais branco, melhor.
Quanto mais amarelo, quanto mais curado o queijo for, mais gordura ele tem. Então, o queijo ideal para vocês é o cottage e a ricota, tá bom? Não vão dar uma de João sem braço, cottage e ricota. Isso, pessoal, não quer dizer que para quem não gosta desse tipo de alimentação, vocês vão passar a vida inteira comendo assim. Isso é até vocês operarem. Se vocês estão fazendo essa dieta, é porque vocês têm uma indicação cirúrgica. Porque para aqueles pacientes que nunca tiveram dor e não têm indicação de cirurgia, eles podem ter uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais light com relação à dieta. Agora, se você já teve dor, se você já teve crise e está esperando sua cirurgia, você vai seguir sim uma dieta um pouco mais rigorosa para evitar que você tenha dor, para evitar que você tenha complicação. E depois que tu operar a vesícula, meu amigo, mete a porrada, vai comer o que tu quiser. Ah, eu vou ter diarreia. Pode até ter, mas não é proibido comer. Aí cada um gerencia do jeito que gosta. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, aproveitem a vida com quem faz bem a vocês, valorizem as pessoas que estão próximas a você e se afastem de pessoas tóxicas. Um abraço, fui!